Tá? Então a gente tem agora aqui a questão do pioneirismo nas grandes navegações. Como eu falei para vocês, né, tem dois reinos que vão sair na frente, que é Portugal e Espanha, né? Muito devido à posição geográfica deles, que eles estão localizados na Península Ibérica, né? Eles têm ligação direta com o Oceano Atlântico e ligação direta com o Mar Mediterrâneo. Então, é claro, é um povo que é acostumado a trabalhar com pesca. Né? Os portugueses pescavam atum, sardinha, já em mar, mas não naquele mar aberto profundo. Mas eles já saíam das costas, eles se distanciavam mais, eles já sabiam fazer o percurso de ida e vinda. Então a gente tem aí, né, características nessas duas nações que as tornam pioneiras nas grandes navegações. É claro que na sequência a gente vai ter Holanda, Inglaterra, França e todo mundo saindo, fazendo também rotas, criando seus mapas, dominando os mares e tudo mais. Então aqui nesse mapa vocês vão observar a Península Ibérica, né? Onde a gente tem Espanha, aonde a gente tem Portugal. Aqui a delimitação do território de Portugal e aqui a delimitação do território da Espanha. Aqui a gente vai ter, né, o Mar Mediterrâneo, que entra aqui para dentro, e aqui a gente tem o Oceano Atlântico. Então você tem que ter na sua mente o mapa mundi e imaginar aquele monte de mar. Daí você já pensa no Oceano Atlântico, em contrapartida no Mar Mediterrâneo. E você já pensa que tanto Portugal quanto Espanha tinha tudo favoráveis a eles. Mas daí você pode falar, mas professora, e a Inglaterra, que é uma ilha? Por que ela também não é pioneira? Porque a Inglaterra tem outras preocupações. Eu não falei na aula anterior que a Inglaterra participou da Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, aonde ela foi derrotada pela França? Então imagine economicamente como ficou a estrutura econômica da Inglaterra. Então ela tem que se reestruturar, se fortalecer, para daí sim ela poder fazer as navegações. E a gente sabe que a Inglaterra vai se tornar, né, a senhora dos mares na sequência. Então no século XVII, a senhora dos mares é a Inglaterra. Então a gente tem que dar esse tempo para que o país possa se recuperar. Ele passou por uma guerra de 116 anos. Vocês conseguem imaginar ou mensurar o que é ficar 116 anos num conflito? O quanto isso arrasa uma sociedade? Economicamente, politicamente, socialmente, né? A parte de estrutura de alimentação, produção de alimentos. Então, é claro, vai levar tempo para a Inglaterra poder se reerguer e competir com essas duas potências navais que a gente tem aqui, que é a Espanha e Portugal. Então, agora a gente vai ver cada um dos produtos ou as famosas especiarias da Índia. Então eu vou passar por cada um dos produtos aqui na sequência dos slides e vou dando uma pinceladinha o que é cada produto, qual a importância dele. Alguns produtos com certeza você já, isso eu já provei, essa eu conheço, não gosto de cravo, não gosto de pimenta, mas você vai saber o que são esses produtos. E por que eles são tão importantes para o europeu, né? Porque eles dão sabor aos alimentos. Imagine você lá no século XIV, aonde você não tem rede de esgoto, aonde você não tem saneamento básico, aonde você não tem água potável, aonde você não tem chuveiro para tomar água quente. Se você quiser, você tem que esquentar a tua bandejinha de água lá e jogar em cima de você. Imagine você poder experimentar uma carne com gostinho, em vez de comer a carne sem gosto nenhum, que era assim que a maioria das pessoas comiam, sem gosto nenhum. Né? Então, para eles, isso dá um prazer imenso. Por isso que eles pagam a peso de ouro as famosas especiarias. Porque isso dá sabor ao alimento. Isso torna o paladar do europeu, o alimento, muito mais agradável. Então, vamos às especiarias. Tá? O que os europeus buscavam de produtos? Canela, né? Todo mundo conhece a canela, né? Você faz lá um arroz doce, a tua mãe joga uma canelinha por cima, uma canjiquinha. Nossa, que delícia que fica, dá um aroma, um gosto diferente. E se a gente for no mercado e for buscar canela em pó, canela, raminho da canela, a gente vai ver que o preço é alto, pelo tanto que você leva para casa. 2 raminhos, por exemplo, de canela, você vai pagar em média hoje no mercado em torno de 3 a 4 reais. Imagine 2 raminhos. É caro se você contabilizar ou se você transformar isso num quilo de arroz, que você paga quase o mesmo valor. Daí na hora você pode até não perceber o quanto é caro esses produtos, mas eles são
caros, se você pegar a miligramagem que você está levando. Quantas gramas eu estou levando de determinado produto? Daí você vê quanto ele é caro. Agora imagine, 1 quilo de arroz a R$4, 2 raminhos de canela que pesa em torno de 10 gramas, os mesmos R$4. Agora tenta transformar esses 1 quilo de arroz em 1 quilo de canela em raminho e faça as contas para você ver o preço. É alto. Até hoje as especiarias são caras, muito caras. Só que a gente não percebe porque a gente utiliza uma quantidade muito pequena nas nossas receitas. Mas se a gente utilizasse uma quantidade maior, seria um rombo no nosso bolso, porque elas continuam tendo um valor comercial alto. Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês possam fazer uma correlação com o seu cotidiano hoje, para que você possa entender, né, o valor agregado do produto. Então é um produto que tinha um valor comercial altíssimo na Idade Moderna, mas que continua com esse valor comercial alto também na atualidade. Tá? Daí aqui a gente tem o açafrão, né, que é a especiaria mais cara do mundo. Né? Os monges budistas, eles tingem suas vestes com o amarelo do açafrão, né? Para quem não sabe essa curiosidade. Então, aquele amarelo do monge budista que você vê, né? Dalai Lama, né? Você vê lá um monte de monge com aquela cor amarela, daí ele usa uma cor marrom mais escura, mas o que predomina é o amarelo do açafrão. Tá? O amarelo do açafrão está ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez. Então, o monge, ele só utiliza a roupa se ela for tingida, né, pelo açafrão. Ele não compra com o tingimento que a gente utiliza o nosso amarelo hoje. É um amarelo especial. Então, ela tem um valor comercial altíssimo. Lá no Tibete, dentro da Índia, né, nesses países onde tem um número maior de monges. Indonésia, tá? Então, aqui o cravo. Também conhecido como cravo da Índia ou cravinho, que a gente utiliza hoje, né, em larga escala. Apenas no século XVI, os europeus chegaram às Ilhas Molucas, lugar de origem do cravo. Então, demorou muito tempo eles traçarem uma rota para eles chegarem na fonte para poder buscar o cravo e trazer de volta para a Europa. E esse cravo que chega na Europa, depois ele é distribuído na América, ele vai para a África e assim por diante. Tá? Noz moscada. Que é outra especiaria que também tem um valor comercial alto no dia de hoje. Tá? Você comprar ali 50 gramas de noz moscadas, hoje você vai pagar em torno de R$9. É caro, tá? É um produto caro, mas se você quer fazer um molho branco, uma lasanha, outro gosto. Né? Se você quer colocar a noz moscada para temperar uma carne, fazer, por exemplo, um molho madeira, outro gosto. Então os europeus descobriram o fascínio dessas especiarias no paladar. Por isso que eles iam atrás, por isso que eles buscavam, sem contar o valor agregado também, né, o lucro. Né? A gente não pode deixar pensar, é só por causa do paladar. Não, porque era altamente lucrativo vender. Tá? Daí a gente tem a pimenta, hoje a gente tem N tipos de pimenta. Né? Aqui a gente está vendo a pimenta branca, preta, longa, né? A pimentinha vermelha, né? A pimenta malagueta. Né? A pimenta ela é utilizada para fazer vários pratos. No período que a gente está estudando aqui, que é século XV, XVI, também em vários pratos era utilizada a pimenta. Então, o europeu gostava muito de coisas com base de pimenta, então atraía, né, um comércio bem grande. Tá? A gente tem o gengibre. Né? O gengibre, hoje em dia, ele é muito utilizado para colocar como... Eu mostrei para vocês aquele mapa que mostrava o pioneirismo. Então, lá na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Aqui a gente tem, né, no século XIV, os portugueses já participavam do comércio das especiarias. Só que eles não iam diretamente na fonte buscar o produto. Né? Eram os atravessadores que traziam o produto para eles. Mas eles já trabalhavam, já vendiam, né, esse produto dentro de toda a Europa. Tá? Em 1415, o rei Dom João I organizou uma expedição que tomou a cidade de Ceuta, no norte da África, que era um ponto estratégico, tinha um porto ali estratégico para levar os produtos do continente africano para o continente europeu e vice-versa. Esse fato marca o início da expansão marítima portuguesa. Então, Portugal vai começar já no início do século XV a fazer a sua expansão marítima. Ele é o primeiro, tá, a começar esse expansionismo. Alguns fatores que determinaram o pioneirismo português. Então, vai ser agregado várias razões ou causas que levam Portugal a ser o primeiro. Já que a gente tem que pensar que a gente tem outras
outros países na Europa que também têm acesso direto ao mar. Só que, no entanto, eles não fizeram essa navegação, eles não fizeram essas expedições marítimas como fez Portugal. A centralização de do poder de Portugal, né? Portugal foi o primeiro reino europeu, né, a se tornar uma monarquia nacional, a ter um governo centralizado. O que significa um governo centralizado? Onde uma pessoa controla todas as instâncias governamentais. Não fica sendo dividido o poder igual era lá no período medieval, que tinha o senhor feudal e dentro de um país tinha 1000 senhores feudais e um rei. Daí o rei dependia dos favores dos senhores feudais para fazer a guerra. Ele dependia? Não, não é assim que funciona. O rei, ele tem um exército próprio. Então ele não necessita mais dividir o seu poder, né? A gente logo na sequência a gente vai ter, né, as chamadas monarquias absolutistas. Então esse é um passo de centralização de poder cada vez maior. E Portugal vai ser um dos pioneiros nessa centralização de poder. Tá? O vasto conhecimento em pesca e mar, os portugueses pescavam, né? Eles pescavam sardinha, atum, então eles viviam muito da pesca. A base da alimentação do português era o peixe. Tá? O desenvolvimento das técnicas de navegação, né? Eles aperfeiçoaram os mapas, adaptaram a bússola, né? As suas embarcações, né? Eles adaptaram com bússolas, eles inventaram a caravela, que é um barco menor, mais ágil, mais rápido, tá? Então os portugueses, eles são sim os pioneiros nessas navegações marítimas e nessas rotas marítimas. Vamos entender um pouco o que estava acontecendo dentro de Portugal nesse período. A gente tem a Revolução de Aves, né? Em 1383, com a morte do rei de Portugal, o rei de Castela, que a gente tinha lá, né, a divisão entre Castela, Aragão, Navarra, né, e Leão. A gente tinha essa divisão dos reinos ali no território espanhol. A gente não sabia quem ia culpar porque ele não deixou, né, diretamente um líder, né, um sucessor. Daí vem a disputa pelo trono, que é a chamada Revolução de Aves. Quem será o novo rei, já que o rei não deixou ninguém? Né? Quem será o dono do trono? Então a gente tem aqui, né, o rei de Castela tentou ocupar o trono português, né, mas o povo de Portugal não aceitou. Liderado pela burguesia, resistiu, venceu os castelhanos e está aí fundada, né, ou feita a chamada Revolução de Aves, né, que vai de 1383 a 1385. Que ela coloca no poder, né, o rei, e esse rei, que é o Dom João, ele centraliza o poder. Então, se ele tem um poder centralizado, ele tem as suas fronteiras delimitadas, ele tem muito mais ação para o comércio e para a saída com expedições, tanto militares como expedições comerciais. Tá? O líder da Revolução, Dom João, que era conhecido como Mestre de Aves, tornou-se o rei com o título de Dom João I.